E assim nós vamos iniciar a nossa conversa no dia de hoje. Eu quero pedir para quem está conectado já, será maravilhosa. Eu vou pedir só para quem já está conectado que durante a nossa fala, e se vocês puderem também, printar a tela e compartilhar nos seus stories e marcar a nossa página, que é @AnaReginaCaminhaBraga, para a gente poder ir multiplicando essas lives e os conteúdos. Depois eu vou disponibilizar para vocês o exemplo de uma rotina, de como que vocês podem organizar isso. Aqui hoje nós vamos ter alunos, ex-alunos, professores, então tudo que nós falarmos aqui, eu vou colocar também o exemplo para vocês, aqui na nossa página do Instagram, e vou dar algumas dicas de atividades extras que os responsáveis podem fazer com seus filhos, ou por quem está responsável em casa. Tá bom? E se vocês tiverem dúvidas durante a minha fala, podem também colocar, isso é interessante para fazer a interação. Ó, a Fábio entrando, a Carol, que bom tê-las aqui, Raquel. Carol, minha ex-aluna, está fazendo um trabalho maravilhoso também aí, com atendimentos, né, para as crianças, com reforço. Maravilhoso. Vamos esperar mais 2 minutinhos e aí nós começamos. Tem muita coisa para falar para vocês sobre esse tema. Obrigada, Pri, por responder. Durante essa semana eu vou estar divulgando aí o tema da nossa próxima live, segunda-feira, com a doutora Priscila Lima, que será sobre a rotina e individualidade da criança nesse tempo de quarentena. Andréia, boa noite. Andréia, vamos conectando então. Estou esperando um pouquinho aqui, mais algumas pessoas entrarem para nós iniciarmos. Então, na noite de hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre as atividades das crianças na educação infantil e nas séries iniciais. A minha proposta, o meu objetivo, quando eu pensei nesse tema, não é discutir os conteúdos, não é trazer atividades de conteúdos que serão aplicadas. Mas o que eu pensei para o nosso momento hoje é nós pensarmos como que isso tem acontecido durante esse período de tanta instabilidade que nós estamos vivenciando com as crianças. Lembrando que nos anos iniciais nós temos de 1º a 5º ano, bem a fase ali da alfabetização, temos os anos finais também, de 6º a 9º ano, e a educação infantil, que vai de 0 até os 5 anos. E uma grande discussão tem sido fomentada basicamente em torno da educação infantil e das séries iniciais. Por quê? Porque nós precisamos pensar que na educação infantil nós temos crianças até 5 anos, né? Ou seja, vamos pensar na questão da maturidade dessas crianças para elas estarem dentro de um sistema, digamos que homeschooling, né? Como usam a expressão, mas não, nós temos que entender que isso é momentâneo, isso é passageiro. E como que nós vamos lidar com isso? Uma das questões que nós precisamos conversar é sobre a rotina. Nós temos uma rotina muito bem estabelecida dentro das nossas casas, dentro da nossa família, dentro do nosso trabalho e dentro da nossa vida social, né? Durante todos esses anos e séculos, nós estamos dentro dessa rotina. Então, nós sabemos o que acontece.
desde as 7h30 da manhã até as 22 horas da noite, o que vai acontecer. O que ocorreu? Nós temos uma organização de uma rotina para os filhos, nós temos a organização de uma rotina para os responsáveis. Os responsáveis, eles têm a sua rotina pessoal e a sua rotina profissional. Mas o que acabou acontecendo com a chegada do Covid-19 foi uma desestruturação. Nós sentimos isso na pele, né? E algumas precauções nós precisamos tomar em virtude de proteger a nossa própria saúde, né? A nossa saúde física. E agora nós precisamos também adaptar para a nossa saúde emocional e para a nossa saúde também social. E daí o que acontece é que nós tivemos uma ruptura muito grande e rápida, né? Na questão de uma rotina totalmente quebrada. De uma hora para outra disseram assim, veio uma ordem, né? Lá do Ministério da Saúde para todos nós. Se não ficarem em casa, nós teremos sérios problemas, nós teremos mortes, nós teremos baixa nos hospitais, os hospitais estão superlotados, todo esse caos que vocês já estão vivenciando. Rotinas quebradas e as famílias em casa. O que eu quero dizer com isso? Crianças e famílias em casa. Nós estávamos no ritmo frenético, onde cada um dava conta da sua rotina. E agora não, nós vamos ter que reestruturar essa rotina para as crianças da educação infantil, das séries iniciais, dos anos finais, não importa, tudo isso terá que ser reestruturado. E daí eu pontuo para vocês que vai ser uma adaptação total, né? Nós precisamos parar e pensar como que eu, como responsável, eu mãe, eu pai, eu tia, eu avó, que estou responsável por alguém, vou adaptar toda essa situação. Lembremos que as crianças em casa, elas precisam acordar às 7h30 da manhã? Vamos verificar se isso vale a pena nós construirmos uma rotina tão puxada, com uma carga horária tão puxada para essas crianças. Então pensem lá quando vocês tiverem uma folha de sulfite, quem quiser usar outro papel, como que vocês vão dividir essa. Vocês estão me ouvindo? Oi, pessoal. Voltou. Então, ótimo. O que eu estava falando ainda há pouco é que... Agora sim. Então, o que eu estava falando ainda há pouco é que nós precisamos estruturar essa rotina. Então, peguem lá uma folha sulfite e daí dividam os horários, os dias da semana e os horários, desde as 8h30 até as 21h30. Eu retomei, já retomei, tá tudo certo. Então, você vai especificar o que a família vai fazer durante esse horário, né? Nós precisamos reestruturar isso. Então, façam dessa forma que vocês vão ter sucesso no sentido de organizar as crianças e organizar a família de vocês, tá? Outra questão é
a rotina das crianças, elas precisam, de alguma forma, entender que mesmo em casa, elas têm as atividades específicas da escola e elas têm as atividades dentro de casa como elas já tinham, né? Então, você não vai sobrecarregar, por exemplo, a manhã da criança só com as atividades da escola. Você vai alternando isso. Então, 8h30 a criança vai acordar, 8 horas ela vai tomar café, ela vai tomar banho, ela vai ter um horário de brincar, ela vai fazer uma atividade da escola. Entendam que elas estando em casa, elas vão precisar mais da supervisão de vocês, né? Não tem como, vocês precisam supervisionar essas atividades. Outra questão é, a criança precisa compreender que estando em casa, os pais estão trabalhando da mesma forma. Então, se vocês puderem, né, se arrumar, ficarem prontos para trabalhar e ter um canto só de vocês para exercer essa atividade, isso é muito importante, tá? Para que essas crianças, elas entendam de fato que existe uma nova rotina. Essas crianças, elas podem ficar perto dos pais no momento do home office, para que sejam supervisionadas, porém, elas têm que entender que existem momentos em que elas não podem interromper esses pais, né? Nós estamos falando de educação infantil até os 5 anos aí, e os anos iniciais, que vai aí até os 9 anos. Então, sempre tenho em mente o que eu tô falando, balizando nisso. Quando eu vou falar da escola em si, desse conteúdo que eu programei para vocês, na educação infantil, eu vou falar da escola, né? Lembrando que são crianças até 5 anos. Então, nós temos uma tríade, eu sempre falo que é um triângulo. Em cima tá a família, do lado tá a escola e na outra ponta tá a criança. E nós precisamos fazer com que esse triângulo ele funcione de uma forma adequada. Como que nós vamos trabalhar com essas crianças? Nós temos algumas dimensões para cumprir a aprendizagem das crianças, que são as questões cognitivas, afetivas e sociais. Se vocês puderem anotar, fiquem à vontade, porque esses aspectos, eles são bem importantes e eles estão ligados a uma fase bem importante do desenvolvimento da criança, que é a metacognição, que é outro assunto que depois eu posso fazer uma live sobre também, tá? A professora Andréa, que tá aí, conhece, sabe que a gente fala bastante sobre isso. Na dimensão cognitiva, na educação infantil, o que é que nós temos que desenvolver com essas crianças? Nós precisamos dar conta da rotina escolar. Então, pensem isso dentro da escola. Da rotina escolar, do esquema cerebral dessa criança, como que isso vai ser assimilado, como que vai ser a aquisição desse aprendizado. O que que nós vamos trabalhar? O tempo, o espaço, a motricidade. Nós vamos trabalhar também a questão de motricidade fina, motricidade grossa, todas as atividades que envolvem isso. A musicalidade, nós trabalhamos na educação infantil com música, muita música envolvida, a contação de história, as pinturas, as rodas de conversa. Então, vejam que dentro da escola, essas crianças têm uma atividade gigantesca. Nós que estamos no chão da escola como professores, nós bem sabemos o planejamento que nós temos, como que nós precisamos estudar muito para chegar num planejamento adequado para uma educação infantil. Educação infantil não é só você deixar a criança lá na escola, nós trabalhamos intensamente junto ao corpo da equipe pedagógica para que todos esses processos eles sejam realmente proveitosos para essas crianças. Outra questão, outra dimensão, nós já falamos agora da dimensão cognitiva. E eu só quero fazer um parêntese aqui, que acabou passando, mas nós temos a BNCC, né?
Anotando tudo. Amanhã o João Lucas me aguarde. Isso é uma mãe que está anotando. Então, na educação infantil, nós temos a BNCC, que é a Base Nacional Curricular Comum. E nós temos algumas diretrizes a serem seguidas para a educação infantil e para as séries iniciais e anos finais também. Quais são esses para a educação infantil? Nós temos ali eu, o outro e nós. Dentro de cada pontinho desse, nós temos que desmembrar muitas coisas, tá? Nós temos corpo, gestos e movimentos, traços, sons, cores e formas, a escuta, a fala, o pensamento e a imaginação, o espaço, o tempo, quantidades, relações e transformações. Então, pensem, na educação infantil de conteúdo nós temos muita coisa. Pense você enquanto responsável dentro de casa com essa criança. E daí nós vamos evoluindo e eu vou dizer para vocês como que isso vai desencadear em casa. Na dimensão afetiva, que nós já falei da cognitiva na educação infantil, vou falar agora da afetiva. São as relações, como que isso se estrutura. A criança, antes de chegar na escola, ela já teve uma bagagem afetiva anterior dentro de casa. Então, nós temos que levar em consideração isso também. O que acontece? A criança, até os 5 anos, que é o que nós estamos falando agora, elas ainda estão na fase egocêntrica. Então, elas vão para a escola aprender que não existe só ela, né? A visão do mundo que ela tem até o momento é que existe tudo a seu favor, tudo no seu tempo, tudo no seu momento. E quando ela chega na escola, uou! Não sou apenas eu tenho diversos coleguinhas e dentro da sala eu posso ter 20, 30 colegas, né? E eu vou ter que saber o tempo que a professora vai me atender, que a professora vai atender o meu colega, a hora que o meu colega vai participar, a hora que eu vou participar, a hora que eu preciso dividir o brinquedo com o meu colega, que tem o dia do brinquedo na escola, né? E nós vamos precisar dividir. Então, começam aqui os conflitos. Começam? Sim, gente. Eu quero brincar com a boneca que eu peguei e eu não quero dividir com o colega. E agora o que eu faço? A professora vai mediar esse processo, tá? O que mais que a gente pode falar? Aqui a gente mostra também para a criança que existe um adulto mediador, né? Ele não vai fazer as coisas só como ele quer, existe uma mediação específica, né? Então, isso que nós precisamos entender também. As amizades, elas são construídas na escola, então a criança começa a ter afinidade com aqueles colegas que gostam da mesma coisa que ela, ou diz, não, esse aqui não é bem o que eu gosto, não se aproxima do meu pensamento. Então, tudo isso é muito novo para a criança e nós, em sala de aula, cuidamos disso, tá? A questão social. Como é que acontece a dimensão social? Lembrem que são 3, cognitiva, afetiva e social. A questão social é uma questão bem polêmica no Brasil e que a gente precisa prestar muita atenção. Nós temos inúmeras realidades, né, e diversidade com múltiplas questões. Questões de moradia, questões de alimentação, questões de organização familiar, o conhecimento de cada família, né? Como que isso acontece? Prestem bem atenção que eu falei do conhecimento da família e vejam o impacto que essas famílias estão sofrendo agora. Se eu tenho um conhecimento para a dúvida do meu filho, eu consigo responder. Se eu não tenho conhecimento, da forma que nós estamos, como que eu vou tirar essa dúvida? Se na educação infantil, em muitos estados, nós estamos ainda só com as atividades que os pais pegam na escola e trazem para casa. E como é que fica isso, né? Como é que eu tiro a dúvida? Chegou uma pergunta aqui. E fazer uma atividade, no caso, com a tal boneca, fazer uma atividade para aprenderem a dividir seria ruim? Eu acho que é o Rodrigues que perguntou.
Não, Rodrigues, não é ruim, né? Qualquer objeto que você tenha que dividir, você vai ensinar para essa criança que existe o outro. Lembrem lá da BNCC, quando eu falei que nós temos esse ponto a ser trabalhado, tá? Que é eu, o outro e nós. Então, isso que você propõe é bem salutar. A criança na escola, ela vai aprender, né? Muitas vezes a duras penas, mas ela vai aprender que ela precisa dividir, ela precisa compartilhar, tá? Então pode fazer sim, seja com a boneca, com os carrinhos, com Lego, com jogos, né? Com os materiais de contação de história, mas você pode fazer isso absolutamente. Então, como eu estava falando, nós fechamos a questão social. E nas séries iniciais, nós temos também a questão da dimensão cognitiva, aonde eu vou falar um pouco dos eixos da BNCC, né, que é a Base Nacional Curricular Comum, aonde nós temos a linguagem, a matemática, as ciências e as ciências humanas para serem trabalhadas. Vejam que esse sujeito, quando eu falo sujeito, não é pejorativo, é uma expressão que nós usamos na psicopedagogia e que está intrínseco em mim como psicopedagoga. Então, vocês podem pensar na pessoa. Vocês podem pensar que já existe uma transição, né? Uma transição da educação infantil para as séries iniciais. Então, eu tô lá já nas séries iniciais, que vai ali do 1º ao 5º ano, né? Eu já tenho 6 anos. Então, meu pensamento, ele começa a mudar. Eu já tenho consciência de algumas coisas. Eu já passei pela fase egocêntrica, eu já não tenho mais essa questão, eu já sei trabalhar isso. E agora eu tenho que ter mais maturidade ainda, porque vão entrar outras questões de linguagem, seja escrita ou falada. A matemática, nós vamos trabalhar o raciocínio lógico, o pensamento, né? Todas essas operações que nós precisamos construir durante esse período. E daí nós temos também os conteúdos sistemáticos, que passa disso tudo, né? Nós vamos começar aí com essas crianças uma organização textual. E para que eu falo tudo isso, tanto da educação infantil quanto das séries iniciais, né? Na questão afetiva, que eu acabei já falando. Como que essa criança vai tomar essa consciência, né? Dentro de sala, nós sabemos como que nós vamos colocar isso para as crianças. Elas precisam ter uma rotina mais autônoma, elas já sabem o que elas precisam fazer diariamente. Então, isso tudo fica bem mais fácil para nós conduzirmos dentro de uma sala de aula. Nós precisamos ter alunos proativos, né? Isso nós ensinamos dentro da sala de aula, tá? Eu vou beber só um pouquinho de água aqui, gente. Faça um intervalinho aí também, de 1 segundo, só para tomar uma água. Então, assim, essa tomada de consciência, ela só acontece se nós tivermos um acompanhamento, tá? E aqui, quando eu for falar da dimensão social, essa criança, ela já vai estar aí com os seus 6 a 9 anos por aí. Vocês acreditam que ela já tem um conhecimento do meio social em que ela vive, né? Então, pensem se vocês são professores e atuam na escola pública, você sabe quais são as questões específicas que você vai lidar. Se você trabalha numa escola privada, você sabe como que você vai conduzir isso também, né? Então, aqui nós precisamos pensar nos 2 cenários, tá? Nós não podemos ter só uma visão. A questão social, principalmente agora no Covid-19, como que isso vai influenciar? Pensem que na escola pública, nós temos crianças que vão para a escola para aprender, sim, para estar no ambiente seguro, para ter a sua alimentação saudável ou uma alimentação mais adequada possível, porque em casa, quando ela chega, muitas vezes é algo não tão nutritivo,
né? E em contrapartida, na escola privada, nós temos alunos que têm toda essa questão social trabalhada, desenvolvida, mas nós temos outros aspectos emocionais que na sala de aula nós precisamos dar conta também. Então, vejo que é algo bem instável. E essa tomada de consciência na criança já existe, tá? Agora, falando um pouquinho aí do que nós temos de cenário do Covid-19, né? Se vocês tiverem alguma pergunta, podem ir fazendo aqui, que eu vou lendo conforme dá também. E peço que vocês printem as telas, compartilhem e marquem o @ na Regina Caminha Braga pra gente ir compartilhando e as pessoas irem acessando também, tá bom? Crianças em casa e o que o pai e a mãe pode fazer para ter uma estrutura de rotina melhor. No início da minha fala, eu já comentei com vocês, organizem numa folha de papel, façam a divisão, segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo. Nós estamos em casa de quarentena, então nós precisamos ter isso muito bem organizado para mostrar para as nossas crianças o que elas precisam fazer a cada momento. Se você tiver habilidade, você pode desenhar, você pode colocar adesivo, você pode mostrar imagens, figuras, fiquem à vontade para isso. E depois eu vou postar na nossa página o exemplo também. Primeira coisa que você precisa fazer com as crianças da educação infantil: sentar e conversar. Ó que legal! Isso é papel da família, né? Os responsáveis sentam e conversam. Vejam que Maurício de Souza, nossa gente, o Cascão tomou banho pela primeira vez. Isso é um ponto histórico para nós, né? Nós temos várias músicas nos canais de YouTube que eu posso também disponibilizar para vocês. Nós temos materiais excelentes de cartilhas que eu posso também compartilhar com vocês, não tem problema nenhum. Segunda-feira, a Priscila e eu vamos compartilhar outros materiais também. Então, assim, sentem e conversem e montem uma rotina, né? A Maiara entrou, a Maiara tem uma filha também, que tem uma rotina aí puxada, mas que existe uma rotina. Nada melhor do que você exercitar essa rotina. Mas outra coisa, a rotina, ela não pode ser algo estressante. Você como adulto, você gosta de acordar todo dia e fazer a mesma coisa? Não, né? A gente tem que diversificar. Então, nem tanto ao céu e nem tanto à terra, né? Vão trocando, segunda-feira se ela vai assistir a TV, na terça-feira faça ela escutar uma música, na quarta vai ler um livro, ou você vai contar uma história, dependendo da idade da criança, da faixa etária. Lembrem que tudo que é muito engessado é estressante, né? A criança, ela precisa ter bem estabelecido, sim, mas nesse momento até a criança, ela vai estar também, de alguma forma, impactada com toda essa informação que ela tem vivenciado. Nessa rotina, em alguns estados, nós temos estabelecidos as aulas, isso mesmo, Carol, rotina gera segurança para a criança. E ela vai sempre saber que ela não está sozinha nessa caminhada. O adulto está com ela, mas ela vai ter uma autonomia, né? Ela tem a sua autonomia estabelecida, supervisionada, tá bom? Então, o que eu estava falando, tem alguns estados que estão com aulas na TV, tá? Para a educação infantil. Prestem bem atenção. Aulas na TV para crianças de até 5 anos. Ó que legal. Então, é um desafio para todo mundo, é um desafio para a escola, é um desafio para a família. Uma coisa que nós precisamos pensar. Se a escola estabeleceu para o seu filho um horário na frente da TV para assistir a aula, você vai dizer para ele que ele precisa assistir. Porém, se no primeiro dia essa criança sentar 5 minutos na frente da TV e não conseguir mais ficar, o que você vai fazer? Você vai punir a criança? Não, você vai dar outras atividades para que ela possa também realizar.
é o momento de adaptação dela. Ninguém tem culpa nesse processo que nós estamos passando. Então, nós não precisamos estressar as nossas crianças de forma alguma, tá bom? Nem estressar as crianças e nem os responsáveis também ficarem na questão da culpa. Outra situação, as tarefas, as atividades, elas devem ser realizadas sim, né? Nós precisamos motivar essas crianças com a realização das atividades. Porém, se a criança demonstrar alguma resistência, você pode conversar de alguma forma com a equipe pedagógica, com a escola, fazer com que essa pedagoga te dê alguma ideia, alguma orientação para que isso seja revertido na atenção, na realização da atividade escolar, tá bom? Outra questão também, o seu filho, ele vai assistir essas aulas, você vai fazer da melhor forma possível, mas se isso não acontecer, você vai ter que fazer uma rotina, uma escrita do desenvolvimento dessa criança para depois conversar na escola e ir aí acertando e fazendo outras tentativas. Limitações existem, desistências também existem, acertos nós vamos ter, mas nós precisamos aí não desistir de fazer a atividade com essas crianças, porque elas têm muito potencial. Então, ficar só na frente da TV não é legal, né? Para os neurônios, para as sinapses. Ficar o dia todo também só na pintura não é bom. Então, tudo tem que ter o momento certo para que a família funcione de uma forma mais tranquila possível nesse momento. Nas séries iniciais, que nós temos crianças lá de 6 a 9, 10 anos por aí, dependendo, né? O que nós podemos fazer por essas criaturinhas, né? Eu chamo criaturinhas, quem é meu aluno, quem foi meu ex-aluno sabe que a professora tem maior carinho por esse público, por todos, né? Mas como que nós podemos organizar? Gente, pensemos o seguinte, essas crianças estão tendo aulas em EAD. Em EAD, educação à distância para essas crianças. Então, assim, nós como professores, como responsáveis, nós também precisamos ter um olhar muito peculiar para elas, porque elas estão se adaptando e elas são muito novas, elas não sabem o que é isso. Nós precisamos ensiná-los. E pensem que os pais também não sabem o que é o EAD. Eu fui tutora de EAD, tem alguns alunos, ex-alunos aqui também, e nós sabemos o quanto nós precisamos ter disciplina para que a aprendizagem aconteça, para que a rotina seja bem estabelecida, para que as atividades sejam feitas, para que as dúvidas sejam tiradas. Eles são apenas crianças de 6 a 10 anos, tá? Então, como que nós vamos organizar essas aulas em EAD? A escola ela já vai trazer isso para você. Ela já vai te dizer o que vai acontecer em cada dia. Então, coloque isso na rotina, por favor. Não deixe o seu filho na dúvida. Tipo, será que agora eu vou escrever um texto ou agora eu vou resolver um problema de raciocínio lógico? Não, deixe claro para ele o que ele tem que fazer. Inclusive, o que eu oriento é que os responsáveis coloquem para a criança que eles precisam se arrumar, vestir um uniforme para estar nesse momento. Tire foto do seu filho, registre isso, motive, estimule, a palavra que você quiser usar. Gente, mais um intervalinho só para tomar água aqui rapidinho. Pronto. Então, assim, pensem dessa forma, né? As atividades, acabou a aula em EAD, você precisa, depois disso, colocar na rotina dessa criança um momento para ele retomar esse conteúdo antes dele fazer as tarefas em si. Abrir lá a apostila, ver o que ele tem que realizar, fazer toda essa organização. Eu tenho visto muitos pais bem preocupados assim, Ana,
eu já tirei tantas dúvidas do meu filho que eu já posso prestar o vestibular. Né? E daí eu me pergunto assim, mas essas crianças antes do Covid-19, elas também tinham essas mesmas dúvidas, mas nós tínhamos o apoio do professor em sala de aula, né? Isso mesmo, Andréia. Muitos adultos passam por dificuldades em aulas EAD, que dirá as crianças. Então, nós precisamos ter todo esse controle. Terminou a aula em EAD do seu filho? Muito bem. Agora você vai descansar um pouco e depois nós vamos conversar. Pega o material, reforça as atividades que foram feitas, os conteúdos que foram passados. Faz a atividade de casa. Tem dúvida? Você, como responsável, sabe tirar essa dúvida? Tira. Não sabe? Anota. Ninguém sabe tudo, né? Nós estamos aprendendo. A Carol acabou de colocar. Todos estão aprendendo e se reinventando. Professores, famílias e crianças. Mas será que existe qualidade nas aulas EAD para os pequenos? Nós vamos conversar sobre isso, Carol. E você que está atuando pode também conversar comigo aí escrevendo, tá? Na hora das dúvidas, lembram que nós falamos da questão da dimensão social? Aqui entra bem isso. Qual é a escolaridade desses pais? Qual é o conhecimento que esses pais têm? Né? Nós precisamos considerar isso. E daí vem a questão da escola para esse momento com os pequenos, que é uma preocupação da Carol e que é minha também, né? O que nós vamos fazer para que tenha uma qualidade de aula e uma qualidade de aprendizado para esses alunos? Imaginem lá, se nós ficarmos com muitas dúvidas, isso vai virar uma bola de neve e que depois não vai ter uma qualidade, né? Não vai ter um aproveitamento da criança, um rendimento da criança, tá bom? Então, tem dúvida, os pais podem tentar aí resolver com as crianças, não conseguindo, tem que chamar o apoio da escola para resolver junto. Inclusive, se você for professor e estiver nesse meio, é interessante até você colocar que esses alunos, eles precisam ter desculpa, um canal que eles possam gravar um vídeo, ou o responsável escrever, ou ele mesmo se comunicar com os professores, com os colegas, para tentar sanar essa dúvida, tá? E daí vem uma grande questão, né, que eu já ouvi também. Ah, Ana Regina, mas eu como responsável, eu não concordo com as aulas em EAD para o meu filho, né? Eu não concordo com a aula na TV para o meu filho, que é da educação Tá, a Sandra ali colocou uma outra questão. Então, nós precisamos entender que agora nós não temos condições e alternativas para dizer eu gosto ou eu não gosto. Nós precisamos nos unir nesse momento e fazer da melhor maneira possível, porque isso vai passar, isso é transitório, isso vai acontecer até esse momento finalizar. E daí nós vamos voltar para as aulas, nas salas de aula, nas escolas, tudo volta ao normal, tudo vai retomar, tá? Então, não deixe essa insegurança para o seu filho. Diga a ele que esse é o melhor que nós temos para oferecê-lo no momento, tá? Quais são os caminhos que nós temos? Para a educação infantil, como a Carol colocou, é algo que nós ainda estamos conversando. Nós temos que entender que são crianças muito pequenas, são crianças que não têm a maturidade psicológica, a maturidade cognitiva, a maturidade de vida, né? Ele não sabe como se organizar nesse novo. Então, nós temos que ter paciência. E, por enquanto, na educação infantil, nós temos essas alternativas. Aulas pela TV ou aulas
na verdade, aulas pela TV, ou os responsáveis vão na escola, pegam as atividades, realizam com as crianças, tá? Deixa eu ver aqui. Meu filho tem dislexia, está muito difícil as aulas em AD com ele. Além das anotações para levar à escola após esse período, o que eu posso fazer? Suzete, falar como psicopedagoga, né? Falar das especificidades das crianças com alguma tipicidade, nós precisamos entender, nesse momento, o que é mais importante para o teu filho. É vencer os conteúdos da escola, a questão sistemática, ou é você não deixá-lo desestabilizar ou perder os conteúdos que ele já obteve até aqui, tá? Então, nesse caso, você precisa, né? E daí, a única coisa que eu posso te indicar é você ter materiais, subsídios extras para que o teu filho compreenda o conteúdo em si, que ele compreenda o mínimo do conteúdo possível, tá? Para que ele não fique sem ao menos entender o que a professora falou. O que nós temos que pensar é assim, os seres humanos, eles foram criados para pertencer a algum grupo. Eu preciso pertencer a algum grupo. Antes de tudo isso acontecer, o teu filho ele já pertencia a um grupo na sala de aula dele, com as especificidades dele, ele era atendido com essas especificidades, né? Então agora tiraram tudo isso dele. Não é culpa sua, não é culpa da escola, não é culpa de ninguém. Nós estamos vivendo um momento instável. Então não se culpe se o aprendizado do seu filho não for 100%, tá? Mas crie alternativas. Vá no YouTube, pegue canais fidedignos, depois me chama no privado, eu consigo passar para você algumas alternativas. Mas é bem importante, nesse momento, não quebrar o aprendizado que ele já construiu. Tá sempre retomando. Usa a questão dos jogos, usa muita ilustração, usa muito vídeo, né? Fala você também da forma que você sabe passar para ele, tá? Então, se você quiser, depois me chama no privado e a gente conversa. Carol, vamos ver o que a Carol falou. Para as crianças da educação infantil, a participação da família nas aulas virtuais é imprescindível. Sim, Carol, não tem como, né? Anos iniciais também, eles não têm essa maturidade de formatar o que ele tem que fazer a cada momento, a cada horário. Por isso que nós estamos aqui, por isso que você atua com isso, por isso que eu atuo com isso. Então, assim, as famílias, elas estão aprendendo um pouco do que nós, como professores, fazemos dentro de sala de aula, né? Eles deixam os filhos sobre a nossa tutela nesse momento e nós fazemos o nosso melhor. E nós, como professores, precisamos apoiar esses pais nesse momento, tá? A questão do rendimento, né, do seu filho. Agora é uma questão assim, não há culpa de ninguém, tá? Os pais não têm culpa, a escola não tem culpa, a criança muito mais não tem culpa desse aprendizado, desse rendimento não ser 100%. O que nós precisamos fazer em casa é cuidar com as dimensões que já foram faladas até aqui. Nós precisamos preservar isso, né? O cognitivo, o afetivo e o social. A Sandra disse, dou aula do 6º ao 9º ano, estou dando aula pelo WhatsApp. Tento envolver os pais enviando tarefas com vídeos de músicas da época dos pais, por exemplo. Uso o YouTube. Muito bem. Muitas escolas estão utilizando várias plataformas, né? Eu vou falar de algumas plataformas aqui, mas não me achem meio voante, mas é porque eu sou professora de educação à distância também. Então, assim, nós temos várias plataformas. Nós temos o Moodle, nós temos o ambiente virtual de aprendizagem, nós temos o Blackboard, nós temos o WhatsApp, nós temos várias plataformas que nós podemos utilizar nesse momento.
Porém, nenhuma vai substituir a sala de aula para a educação infantil e para os anos iniciais, tá? Muito bem, Sandra, parabéns, excelente. E daí sempre chamar os pais a participar conosco, né? Pai, na tua época, como que eram as músicas? Vamos lá. Mas agora você precisa pesquisar quais são as músicas do teu filho, você precisa fazer uma contação de história, você precisa motivá-lo a falar dos personagens, ele precisa aprender enredo, ele precisa aprender a contextualizar, ele precisa ter um raciocínio lógico, ele precisa ter a questão da matemática, dos números. Então, como que vocês podem fazer isso dentro de casa? Lego, jogos de tabuleiro, forca, mímica. Vamos lá, o que mais que nós temos? Nós temos inúmeras atividades a serem feitas. As 5 Marias, banco imobiliário, se bem que para as crianças de anos iniciais é mais complexo, mas nós podemos criar outras atividades também que podem ser realizadas. Ah, tem aqui uma pergunta. As aulas lançadas hoje pela Secretaria Municipal do Estado para o Express foram muito legais, mas é uma pena. A maioria dos pais não se importaram conforme o resultado das ligações feitas aos responsáveis. Mas por que que isso acontece? Vamos pensar, é minha ex-aluna que está falando aqui. Isso acontece porque eles não estão acostumados. Eles pensam que isso não vai ser rentável para os filhos, né? E então esse processo é muito novo, mas nós precisamos lutar, batalhar, mostrar para eles que isso é viável, que isso é importante. Eles lançaram hoje e eu acompanhei, né? Eu vi uma aula. Então é muito possível isso acontecer, porém nós precisamos quebrar paradigmas, nós precisamos estar dispostos, os pais precisam estar conosco, né? A Sandra falou, sim, alguns mandam as próprias tarefas, fazem juntos, gostaram, mas também tem uns que fazem pela criança, né? E daí tá certo isso? Não tá certo, nós não precisamos fazer nada pelas crianças, elas precisam realizar com mediação do adulto. Não é o adulto fazer pela criança para ser mais fácil, tá? Não façam isso, gente. Assim vocês estão negando o potencial do filho de vocês. Quem é meu ex-aluno sabe que eu bato muito nessa tecla. Outra coisa que a Carol falou. Jogos de cartas, Uno. Gente, Uno, dominó, xadrez. Tem jogos de carta como o mico. Eu joguei o mico com as minhas amigas. Eu relembrei. Gente, é muito legal. Então façam isso. Jogo de memória. A Andrea tá falando ali, criar atividades com materiais reutilizáveis. Sim, você já fez boliche com materiais reutilizáveis? Maravilhoso. Até adulto gosta. Você já fez o Twister? Lembram do Twister, que é aquele jogo do tapete, que você vai dando comando, coloca a mão direita, coloca a perna esquerda e o outro vai colocando? Isso é ótimo, trabalho em motricidade, expressão corporal. Então, tudo isso dá para ser trabalhado. Devemos entender que para os pais também não está sendo fácil. Muito bem, Andréia. Nós estamos já finalizando a nossa live, daqui a pouquinho, eram só 40 minutos, mas daí a gente vai estendendo e não tem problema nenhum. Vamos nos colocar agora na posição dos responsáveis, seja pai, mãe, avó, tia, alguém que está responsável por essa criança. Gente, nós temos muitos problemas acontecendo além da escola dentro de casa. Nós temos pais em home office, nós temos pais desempregados, nós temos pais preocupados com a questão financeira, nós temos pais preocupados com o amanhã, porque muitas vezes os filhos têm alguma especificidade. Então, assim, cuidemos também com o tanto de informação que a escola tem passado para esses responsáveis. Não podemos ser egoístas nesse momento, tá? Sejamos humanos, sejamos solidários, estejamos juntos, acompanhemos de perto. Não é apenas o conteúdo que vai nos fazer sair
do Covid-19, bem, o conteúdo é importante, mas a questão afetiva, a dimensão afetiva e a social nesse momento vai falar mais alto, tá? Compreendo também que muitos pais estão trabalhando em regime de home office, por isso não conseguem acompanhar as aulas virtuais dos filhos. Exatamente, né? A questão da TV para a educação infantil. Muitas vezes é bem o horário que esse pai tem que estar no home office, porque senão ele perde o emprego. Ou porque senão ele não vai dar conta daquela atividade, vai ser chamada a atenção, tá? E isso... Opa, fiz alguma coisa aqui, deixa eu só voltar. Ai, gente, desculpa aqui que tá dando um negócio aqui. Isso, Andréia, tenho filho adolescente em casa, sou mãe professora e aluna em EAD. Nada simples para os pais. A Sandra foi minha aluna em EAD, né, Sandra? Então você sabe muito bem como que isso funciona. Eu não sei o nome, mas está perguntando aqui. Professora, o que me diz de famílias tão humildes que não tem nem comida? E quem dirá televisão? Com pais que não têm como ajudar por terem de trabalhar. Essas crianças vão ser prejudicadas? Quem me conhece sabe, né? E nesse momento, o que eu posso te dizer, não tem escrito o nome aqui, mas tá Maybeck. É o que eu falei, a dimensão social, ela está totalmente instável e prejudicada. Vocês devem estar assistindo noticiários, né? E o que mais o noticiário diz as famílias estão muitas sem renda. As famílias muitas vezes não têm o que comer. As famílias muitas vezes não têm a oportunidade de ter um teto adequado, quiçá uma televisão, quiçá um computador. Então, como que eu posso exigir dessa criaturinha, desse pai, dessa mãe? Eu acredito que o nosso dever era dar o básico para eles que eles precisam agora, que é comida. A criança, ela não vai aprender se ela não estiver bem alimentada. Ponto. Ninguém aprende com alguma questão social e afetiva desestabilizada, gente. Agora, a tua pergunta, essas crianças vão ser prejudicadas? Quando essas crianças retornarem para a escola, nós, professores, vamos ter a plena consciência do que nós conseguimos fazer e do que nós não conseguimos fazer. E nós não podemos nos culpar, porque nós fizemos o possível. Nós, professores, fizemos o possível e a família fez o possível também, né? Então, eu penso que elas não serão prejudicadas, porque nós estudamos como professora, como psicopedagoga, nós estudamos para que nós possamos ensinar para A, B, C, D, E, F, G, H, né? E nós sabemos que com o aprendizado comprometido, isso vai virar uma bola de neve. E esse aluno, seja da educação infantil, séries iniciais, anos finais, se ele tiver uma ruptura, se ele não tiver bem embasado com os seus conteúdos, quando ele chegar no ensino médio, isso vai aparecer. Então, nós precisamos retomar. E daí eu não sei como isso vai ser estabelecido, se nós vamos ter aulas no contraturno de apoio, se nós vamos fazer momentos de estudos com essas crianças, alguma coisa nós vamos ter que reinventar para que todos esses alunos tenham os conteúdos mínimos assimilados, né? A Carol bater palma ali, porque ela sabe como eu penso toda essa questão social, a questão afetiva. Então, a Andréia escreveu ali, sabe, Ana? Penso que os professores, após o Covid-19, serão muito valorizados. Com certeza, Andréia. Eu acredito que nada na vida acontece por acaso. Nada na vida acontece por acaso. E se isso aconteceu agora, é porque nós precisávamos de um tempo mesmo, para nós sabermos o valor do médico que está na linha de frente lá
né? Trabalhando sem os materiais específicos, os EPIs, para nós entendermos que os professores têm total valor dentro de uma sala de aula, para nós entendermos que é sofrido para as famílias, sim, que os responsáveis também têm a parte frágil e que nós precisamos nos unir de uma forma mais humana. Nós precisamos ser mais humanos. Eu acredito que o ser humano agora vai realmente entender o que é ser humano, né? A Eliana tá falando ali. Crianças no campo não tem nem internet. Está sendo difícil, tanto para os professores quanto para os alunos. Acredito que vão ter que estudar nas férias de julho e dezembro. É possível, Eliana. É possível que isso aconteça. Porque nós nunca tínhamos parado para pensar que a tecnologia ela deveria ser um direito de todos, né? Deveria ser um direito de todos, tá? Então, assim, aqui apareceu que eu tenho 20 segundos restantes para a live, então é possível que a live caia em 16 segundos. Mas eu quero agradecer a presença de todos vocês. Foi excelente a noite de hoje, para mim foi muito rico. Eu espero que tenham tirado a dúvida de vocês. Mas só pra gente conseguir fechar, e quem tiver dúvidas pode ir colocando aqui. Foi um privilégio conversar com vocês na noite de hoje. É sempre uma oportunidade. E como eu estava falando, é exatamente isso. Nós precisamos ter essa consciência, né? De que apesar de nós estarmos tentando todas as cartas para que a educação, o conteúdo, ele esteja presente na casa dos nossos alunos, nós teremos muitos problemas pela frente, né? A serem enfrentados. E nós só vamos enfrentá-los se nós estivermos juntos. Não adianta a gente fazer uma divisão agora entre famílias e escola, né? Nós precisamos tentar, mesmo à distância, minimizar todos esses conflitos que nós teremos daqui para frente, tá? Nós não sabemos se nós vamos sair mês que vem, né, do Covid-19, se nós vamos sair em junho, se nós vamos sair em julho, por exemplo. Mas o que nós sabemos é que nós temos pelo menos o mês de maio ainda em distanciamento social, isolamento social, quarentena, e nós precisamos ir tocando o barco, né? Nós não podemos parar. A educação não para, as famílias não param, as crianças têm muito potencial para desenvolver e, assim, nós não podemos parar, tá? Andréia, você quer entrar ao vivo para dar alguma palavra? Você solicitou ali? Só me dá um ok aqui, se for. A Andréia é uma colega também que está ao vivo aí com alguns alunos da pedagogia para a gente tentar discutir com eles. São alunos de primeiro, segundo e terceiro período. Imagino que a cabeça a 1000 por hora, né, fomentando tantas informações, são estagiários, então no que eles podem contribuir, eu acredito que esses alunos eles já vão ter um aprendizado muito grande, né? Muito grande no sentido de vivência mesmo, né? Profissional, vocês vão aprender muito, né? Com tudo isso, vocês já vão ter uma noção do que é o EAD, né? Como que isso pode acontecer, como que não pode acontecer, o que vocês fariam melhor, o que vocês não fariam. Então é uma experiência que vocês vão levar para a vida. E a Andréia não me respondeu. Mas então, gente, vocês têm mais alguma questão que vocês queiram tirar alguma dúvida? Enquanto isso, eu vou tomar uma água aqui. Eu voltei só porque eu sabia que alguns estariam aqui esperando um fechamento.
Vocês têm alguma dúvida? Ninguém me responde. Então podemos finalizar, gente? Caiu a internet. Opa, a Andréia voltou. Andréia, você tinha solicitado participar ao vivo, você quer participar? Você tem alguma dúvida? Quer tirar alguma dúvida? Quem está aqui presente conosco tem mais alguma questão? Você tinha solicitado para entrar ao vivo na live. Você quer entrar ao vivo? Andréia Fontolan. Alguém é aluno da professora Andréia aí? Não, Aninha, certo. Creio que é só isso. Foi tudo muito bem esclarecido. Parabéns, ótimo. Obrigada, Amy, pela tua participação. Obrigada pelas contribuições de todos, tá? Muito agradecida mesmo. Segunda-feira eu estarei novamente aqui. Nós teremos bate-papo toda segunda-feira às 19 horas. Serão todos muito bem-vindos. Segunda-feira nós teremos a presença da doutora Priscila Lima, que vai falar sobre jogos também. Gente, maravilhoso. Participem conosco. Nós estamos aí nos disponibilizando também para tirar as dúvidas, para ficar também mais perto dos responsáveis, dos professores, para que nós possamos realmente nos apoiar, tá bom? Então, uma ótima noite para todos. Bom descanso, amanhã bom home office e até segunda-feira às 19 horas. Quem puder, tira o print, compartilha e me marca que eu vou compartilhar lá nos stories da página amanhã e a nossa live vai ficar disponível aí por 24 horas. Obrigada, Andréia, obrigada, Amy, obrigada, Everton, Gabi, Ana, minha amiga lá, que nós estivemos juntas, a Suzete entra em contato comigo depois. Boa noite a todos vocês, gente. Muito agradecida. Até mais e bom descanso.